É isso. Eu vou ler uma página do livro de Lorival Lopes, Gotas de Esperança, né? Boa tarde, Andréia, boa tarde a todos, né? E vamos lá. A página é a 143. É bom trabalhar, depende de você. Não pense que está ganhando pouco ou está se esforçando mais do que deve. O seu trabalho torna-se penoso. O trabalho é o equilíbrio da sua vida. Sem ele, você enfraqueceria as forças, cairia no desânimo, estacionaria materialmente e espiritualmente. Já ao começo do dia, agradeça a Deus pelo serviço a fazer. Lembre-se que Deus trabalha sempre. Não exagere, porém, não exagere, porém. Tudo fora dos limites é prejudicial. Nós vivemos uns dos outros através do trabalho que Deus nos deu. E assim, Mestre Jesus, uma página tão bonita que Lorival traz para a gente, que possamos refletir, possamos acalmar os nossos corações, nos conectar com Deus, para que possamos agora, nesse momento, trabalhar em Teu nome. Todas as pessoas que nesse momento precisam desse ânimo, dessa esperança, receba a nossa alegria, o nosso amparo. O Senhor Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá? Como eu estava falando, a gente vai continuar estudando o livro Nosso Lar. Foi psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. E vamos continuar hoje, dar início ao capítulo 27. Semana passada, a Andréia fez o capítulo 6, que tem o título Novas Perspectivas, onde o André Luiz, né, é acompanhado pelo Rafael, e ele vai até o ministro Genésio e pede para trabalhar, né? E quer conhecer regiões novas, e é permitido. Como foi discutido antes, ele é aconselhado a não ter tanta curiosidade, assim, observar mais para que não saísse do foco. Isso foi bem trabalhado, né, no capítulo anterior com a Andréia, né? E a gente vai seguir trabalhando o nosso capítulo de hoje, né? Onde o André chega no trabalho, enfim, que é o título do capítulo, né? E o outro capítulo, ele termina quando o André e o Tobias, eles vão descendo uma grande escada e vão para as câmaras de retificação, que está localizada na vizinhança do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, aqui ele vai descrever exatamente a câmara de retificação, que fica bem perto do umbral, como aqui está descrevendo. Os espíritos estão recolhidos para lá. Tati, você vai compartilhar aqui tô esperando você dar um ok para eu poder compartilhar. Pode? Como eu estou com o livro, acabo esquecendo de pedir para você compartilhar para que todos possam acompanhar. Tá. Lembrando, pessoal, que a gente fez um modelo diferente dessa vez. O capítulo do livro está dentro do PowerPoint, tá? Tomara que todo mundo consiga acompanhar. Ler. A gente achou umas imagens bem legais para ajudar a gente a traduzir, né, o que a André traz para a gente. Então, eu tive a ajuda da Tati para fazer isso para mim, que eu não sei fazer. Aprendi ainda não. E foi a primeira vez que eu fiz isso também. Vamos lá. Título, né, nosso lá, como eu falei, no capítulo 7, o trabalho, enfim. Aí, Tati, pode passar para começar a leitura. Vamos lá.
Todos podem acompanhar? Está todo mundo vendo nítido? Sim, Josi. Tá tranquilo. Então, vamos lá. Sim. O trabalho em... Então, para a nossa amiga que está assistindo hoje, né, pela primeira vez, a gente faz a leitura do capítulo e vai descrevendo algumas partes que nos chamam a atenção. Pode também, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer alguma colocação, como eu não estou vendo, a Tati está observando, acho que o Luciano também, é só, é só chamar, que a gente dá uma paradinha e depois continua, tá bom assim? Então, vamos Tranquilo, lá. Josi. O trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar, gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a ágil, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixava transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou a velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha. Essa velhinha é a Narcisa, em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Aqui a gente dá uma paradinha para fazer uma reflexão. Aqui André está descrevendo, quando ele chega na Câmara de Retificação, tudo que ele está vendo, inclusive os espíritos que ali sofrem, que estão angustiados, que estão perturbados, né? E ele, a gente aqui vê também, quando ele fala que procurou o recurso da prece, que já há um despertar no André, porque como as câmaras de retificação fica bem próximo do umbral, e o André, no início do livro, ele nos traz que ficou 8 anos no umbral. Então, ali já se vêem nuvens, pensamentos, né, de retorno para o que ele passou nessa área. E ali, quando ele chega, vê irmãos naquele sofrimento, que ele sabia, né, como que era, ele usa o recurso da prece. Aí já nos mostra que ele já deu um salto assim muito grande, né, na evolução dele, né? Aqui também fala do ministro Flacos. Quem acompanha o livro até agora já passou pelos ministros, né? Percebe que em cada ministério tem o seu ministro que é responsável por ali. Já passamos pelo Genésio, se não me engano, pelo... Esqueci o nome do outro que que passou, Dona Raquel lembra? Era Clarencio. Genésio, Clarencio, né? Genésio e agora o Flacos, né? Então, cada um dos ministérios tem os seus representantes, os seus ministros, né? E também, aqui está falando sobre o samaritano, né? O André aqui embaixo traz uma nota que são a organização de espíritos benfeitores em nosso lar, né? E quando aqui o nosso irmão, quando vê tanto trabalho ali e percebe que os trabalhadores eles diminuíram, a gente percebe que no mundo espiritual há muito trabalho, né? E também, como sempre, a gente também se dá conta que há poucos trabalhadores, né? Aqueles que estão prontos, né, para o trabalho. A gente depara muitas vezes aqui
aqui mesmo na costa terrestre, quando a gente nas instituições que a gente vai ficar fazendo o trabalho do bem, fica catando, né, quem vai trabalhar, né? Isso, assim, é um alerta para a gente, né? E também foge aquela ideia também de quando a gente desencarna, a gente vai dormir, né? Que há muito trabalho do lado de lá. Então, é necessário, e como a página falou, é o trabalho que nos dá ânimo, é o trabalho que nos enriquece, né? Eu achei bem legal essa parte. Alguém quer fazer uma colocação sobre o início do capítulo? Não? Pode seguir a leitura? Pode. Sim. Então, vamos lá. Há que se multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Eu achei bem legal também essa parte aqui do equilíbrio do Tobias, né? Quando ele percebe que há muito trabalho e que há poucos servidores, ele já pensa serenamente e multiplicar as energias de cada um. Isso, assim, nos traz uma coisa muito boa, né? E quando a gente, assim, se deparar com o trabalho e poucos trabalhadores, a gente precisa doar da melhor forma que podemos, né? Para que o trabalho aconteça, né, com êxito, né? Aí começa, irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair. Quero ar, muito ar. Tobias se aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explica a serva. O assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitido pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação, visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. O pobre não tem resistido, como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguiu, esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente, gritava que lhe exigia a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passos de prostração, subtraí-lo às forças e à mortalidade em benefício dele mesmo. Que é bem legal a gente refletir sobre a vigilância, né? De quando a gente perde nossos entes queridos, a gente geralmente quer que eles fiquem junto a nós. Só que eles desencarnaram e não é possível, né? E não quer que a gente não seja o choro, não seja normal, a saudade, né? O tempo que a gente precisa para ir aos poucos se refazendo para aquele novo momento, para aquela nova situação. A gente não está falando isso, mas sim do desequilíbrio, né? Que tem coisas que não cabe mais. Por exemplo, se a gente se desespera, pede para voltar, isso não é possível. E a gente não sabe como está a condição do espírito que desencarna. Então, é necessário que a gente se reequilibre aos poucos, que vá buscando o auxílio da prece, né? Para que nos fortaleça também, para que a gente possa, né, estar se refazendo e ajudando
quem vai, porque das duas partes é muito difícil, né? Como ele está aqui descrevendo, né? Aí aqui também falou sobre o passe de prostração. A gente estudou sobre o passe na segunda-feira. E agora a gente está vendo um outro lado, né? Um outro recurso que eles usaram, não, que seria, como a gente sabe, o passe é uma transmissão de energias. E aqui está falando que eles tiraram um pouco da energia para que ele não tivesse força para sair. Mas isso aqui também foi usado aqui em benefício dele mesmo, né? Foi o recurso que no momento eles usaram para ajudar tanto a ele e também para os encarnados. Porque também se ele chega na casa com esse desequilíbrio, eles também, ao invés de ajudar, a gente sabe que acaba atrapalhando muito, né, com essas energias, que ele não se refez ainda. Então é necessário de tempo para ambas as partes, né? Aí vamos continuar. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativos. Vou pedir providência contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que deixe o Ribeiro em paz. Aqui é o recurso que o Tobias está usando para que os familiares eles possam ocupar a mente, tirar um foco mais do Ribeiro, né? Outra coisa também que a gente vê muito é a fala de quando a gente recebe um conselho em momentos difíceis e diz assim, muitos conselhos recebemos, né, das pessoas que gostam muito da gente, tipo, ocupa a mente, né, muda o foco, né, vocês vão conseguir para restituir o ânimo, né. Foi bem legal esse conselho do Tobias, né? Que aí que não venha, né, mais preocupações, mas se a gente por si só já achar que precisa tomar uma providência para começar a se reerguer, para começar a ter esperança, para começar a ter força para continuar, porque como a gente sabe, cada caso é um caso, então cada situação se perde um chefe de família que fica as mães com o filho, acho que é muito difícil essa situação, mas que a gente já se lembre que nunca está sozinho, né? E que a gente busca ajuda e essa ajuda chega, e que tudo, né, ao seu tempo. Esse aqui eu achei bem legal para a gente refletir. Alguém quer mais falar alguma coisa? Eu. Pode falar, Eu Cris. só queria entender uma questão aqui. Nessa frase, é preciso que ela receba, a família, no caso, maior bagagem de preocupações, né? Nesse sentido, eles estariam organizando. Como é que seria essa questão dessa maior bagagem de preocupações? Seria É, providenciar situações Pisces, terrenas mesmo, que que a é, família estivesse que se ocupar de outros assuntos para tirar o foco em cima da morte do Ribeiro, no caso. isso, Posso falar? Seria isso? pode. Eu acho que é exatamente isso, Cris. Sua pergunta e sua resposta. É para deixá-lo um pouco seguir, né? Ele foi anestesiado para que ele se acalmasse através do recurso do passe, e a família, por sua vez, precisa se ocupar, né? Então, às vezes a gente não aprende pelo amor, mas a gente aprende pela dor. Então, a família vai precisar receber alguma coisa para se ocupar. Então, ela vai precisar se ocupar de alguma coisa que se preocupe, né? Então, alguma preocupação vai ser necessária que se faça naquela família para que ela ocupe a sua mente, exatamente como você disse, Cris. Eu acho que é exatamente, eu acho que é isso. Posso Eu contribuir também, também? pode sim. Então, Cris, só para ilustrar essa fala, e realmente a sua pergunta já traz em si mesma a resposta. O próprio Chico, ele pediu ao plano espiritual, isso aí é recorrente, né, no nosso meio, que quando ele desencarnasse, o Brasil tivesse em festa. Já até colocamos aqui no grupo, né? Foi quando Sim, falamos a sobre isso. seleção brasileira
ganhou o pentacampeonato, conquistou o pentacampeonato, porque a mente do povo brasileiro estava voltada para a comemoração do pentacampeonato. Tem um videozinho, até depois coloco no grupo, e alguns aqui também já devem conhecer, chama-se A Desencarnação de Segismundo, porque a nossa mente, ela retém magneticamente o espírito, ou melhor, a pessoa em processo de desencarnação, ela mantém magneticamente a mente e o sentimento do desencarnante ainda preso ao corpo, dificultando o processo de desenlace, né, através do corte dos liames, né, que prende o perispírito ao corpo físico. Não é Então, do Dimas, não? É do Dimas. Dimas, obrigado, Raquel. Eu troquei por Segismundo. Então, nesse processo acontece o seguinte, a mente acaba sendo desfocada um pouco. Foi o caso agora do próprio Paulo Gustavo, né? Ele teve a melhora da morte, e essa melhora da morte faz com que a família relaxe um pouco. Sim. Essa fixação mental, uma carga muito grande de sentimento, que obviamente sentimento de perda, isso dificulta o processo da desencarnação da pessoa. Certo? Certo. Não, a minha é que como eu não sei há quanto tempo ele já estava no plano espiritual, então é só porque eu fiquei pensando assim, só eu que não estou escutando o se isso Luciano? era algo... Oi? Não, eu estava falando. Oi? Eu acho que eu Não, caí na quando... verdade, foi, acho que sim, Josi. Como eu não sei qual é o tempo que ele está já no plano, então é por isso que eu também fiquei pensando. Esse tempo em que ele está é recente, então essa bagagem que vão, no caso, providenciar essa bagagem de preocupações por esse período recente, né? É que eu não sei realmente há quanto tempo ele está, né, no plano. Mas eu entendi que vai ser providenciado realmente afazeres para que a família tire o foco em cima disso. Eu só queria entender a questão do tempo também, porque a gente sabe que tem pessoas que ficam presas a essa questão da morte do ente querido por anos, né? Assim, não conseguem realmente se desapegar da ausência da pessoa e tal. Então, era nesse sentido que eu queria entender, por não saber quanto tempo ele está ali, né? Quando eu li aqui atrás, o Cris, que ele fala também que ele não conseguiu resistir, é porque ele ainda está numa situação difícil. À medida que ele vai se recuperando, se refazendo, ele meio que já neutraliza, pelo que eu entendi, ele já neutraliza a parte que vai daqui, porque realmente você está certo, tem pessoas que ficam anos ali e demora, são 2 anos, né? Demora, principalmente quando tem filho, né? Mas aquele impacto primeiro, eu entendi isso, o impacto do desequilíbrio mesmo, que acaba você pedindo para voltar e a gente sabe que não é possível, e ele não está em condição de neutralizar, e aí acaba se desesperando para voltar para ajudar, e também não é possível. Eu entendi assim dessa maneira, né? Não, agora o nosso tempo realmente depende de cada um, de cada situação, mas assim, só usando o exemplo real, eu tenho uma pessoa conhecida que ela perdeu, ela perdeu os 2 filhos dela que ela tinha, desencarnou. E ela fala para mim que o recurso que ela usou para que ela não assim, se desequilibrasse até hoje, que não, ainda hoje não é fácil, que já faz um tempinho, é exatamente isso. O recurso dela está sempre mudando o foco, sempre procurando, não está parada, assim, não deixar o tempo dela ocioso, sabe? Então, a saudade dela continua, mas ela tem a consciência que ela precisa deixar os filhos seguir, né, o caminho, e ela buscou os recursos que ela pode aqui na Terra, né?
para ajudá-los e se ajudar. Eu imagino que o que você esteja falando seria esse, com relação ao tempo, né? Da saudade, né? Mas, independente do tempo do Ribeiro estar lá, às vezes o tempo não é o mais importante, é como ele era, se ele era muito apegado à matéria, à família, que às vezes, quando a gente fala em desapego, nós achamos que é somente as coisas materiais, mas aos vínculos afetivos também são aprisionamentos. Essa forma de amar é muito possessiva, então a gente não sabe por que até agora não falou por que ele, como é que ele retornou. A história do Ribeiro está só mostrando a situação de que ele está lá em desequilíbrio e que os que ficaram aqui ficam, de certa forma, atraindo também. Também. Ok. Tá ótimo. Então, tá ótimo. Então, vamos continuar? Então, fixei o doente, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima impressão de um dementado. Eles chamaram Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou: pobrezinho, permanece na fase de um pesadelo em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Kátia, você pode subir um pouquinho, que eu acho que vai aparecer uma imagem. Essa imagem assim, onde ele fala que o homem encontra na vida real que amontoou a si mesmo. É bem forte, eu achei essa imagem, porque imagina você numa encarnação, você só acumular, que a gente percebe, por exemplo, o que vocês estão vendo nessa imagem? Os bens materiais, né? Isso, vícios, né? Que mais que vocês possam perceber nessa imagem? Para mim, ela me mostra que nada se faz para o bem espiritual, né? Para verdadeiro tesouro, que é o que nós levamos, né? Eu achei ela assim realmente um pouco forte, porque aqui está mostrando que nada se fez, nada se fez, só juntou, e o valor todo, quando ele foi, ficou. Só que assim, o que ficou e o que foi? O que ficou foi as peças, né? Porque se não, como a gente escuta que caixão ele não tem gaveta, né? Mas isso vai na nossa mente, né? Que são as nossas ações, né? Então, o que quando a gente fala em desequilíbrio, o que é o desequilíbrio? Desequilíbrio é exatamente a gente chegar e se dar conta que não levei nada que pudesse me ajudar naquele momento, né? Eu identifiquei assim, né? Para poder entender melhor essa que ele quis dizer. Vocês concordam? Vocês querem acrescentar? E também, querida, eu acho que não existe nenhuma harmonia. Você pode ver que está tudo destrambelhado, tudo coisas materiais, né? São coisas materiais que a gente acaba se apegando durante as encarnações e é como ele fala, é um acúmulo. É acúmulo de coisas que não vão prestar para nada exatamente. Exatamente. É isso. Então, podemos continuar. Tá? Vamos lá. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes as providências e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativas à curiosidade e calei.
Aqui o André foi bem obediente, né? Ele exatamente aceitou o conselho da dona Laura, onde ela pediu, né, sempre para que ele guardasse um pouco a curiosidade, se não fosse ser útil, né? E pudesse só perguntar coisas que seriam para ajudar, né? Achei bem legal aqui. Aí, Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Aqui ele estava aprendendo, né, como lidar com a situação dos espíritos que ali estava, né? É sempre usando, né, as palavras de otimismo, como ele está falando aqui, de esperança. Isso sim acalma o coração, né, da pessoa, do espírito que está lá desequilibrado, né? Ele e prometeu que iria providenciar recursos a melhoras, que mantivesse calma, em benefício próprio, e não se aborrecesse por estar preso à cama. Isso aqui eu achei bem importante para a gente, né, usar no nosso dia, nos nossos dias, que seria calma, né? O fato de a gente estar passando por determinada situação, não se aborrecer. Por aqui está dizendo que ele vai buscar as melhoras, mas é necessário que também possamos fazer a nossa parte, né? Não se revoltar, se tiver paciência. A gente sabe que vamos ser ajudados, né? E que a gente também precisa ajudar nesse momento. Então, Ribeiro, muito trêmulo, rosto Serás, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas, né? Ele estava mais receptivo. Seguimos por numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidade de natureza masculina. Tobias, estou morrendo, a fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado, ante o sofrimento de tantas criaturas. Não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que esse quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente a dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardavam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Neste pavilhão, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quando as lágrimas que ventem, recordemos que devem a si mesmo esses padecimentos. Agora, a vida do homem está centralizada, onde centraliza ele e o próprio coração. Aí, Tati, pode subir um pouquinho. Eu coloquei aí uma imagem, né, que representa, a Tati colocou, né, representa o coração, né, onde ele usou essa frase. Eu achei essa bem calma, né, para nos aliviar. E é bem legal aqui que ele fala que a vida do homem está centralizada onde centraliza o seu próprio coração. Então, se a gente centralizar
usamos essa imagem para a gente centralizar no bem, no pensamento positivo, nas boas ações, os nossos corações vão ficar aliviados, né? Então, aqui eu acredito que ele tá falando assim para a gente que só depende da gente, né? E o que nós passamos é o que cultivamos, né? Esse mesmo cultivando aqui também me dá uma mensagem de esperança, porque mesmo até agora cultivando as coisas que não foram muito boas, temos sempre temos sempre como recomeçar, é igual que a Tati falou, né? De refletir, né? Sumiu agora, Tati. Né? Reflexo das nossas atitudes. Reflexo das nossas atitudes. Ah, Josi, mas eu errei até agora. Eu não fiz nada de bom. E agora? E agora vamos recomeçar. Né? O teu da vida ela é muito bom, nos dá sempre a oportunidade. E como aqui está demonstrando, há irmãos que nos ajudam, que se doam, já que torcem pelo nosso recomeço e ficam felizes, ficam alegres quando a gente começa a fazer esses reajustes. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Então, vamos lá. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. São contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O intelectual sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor dos planos do espírito. Suponhamos que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessaria as fronteiras do túmulo e vigoraria aqui também, oferecendo-lhes ensejo e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações do câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, o que vai fazer? O que fazer? Temos os milionários das sensações físicas, transformados em mendigos da alma. Aqui eu queria parar um pouquinho para chamar a atenção. O que seriam os valores da espiritualidade? Alguém se arrisca em falar? Porque aqui está falando que esses homens que aqui estão deitados, estão ali parados, eles só adquiriram bens materiais, mas pelo que está descrevendo aqui, foram adquiridos não tão bem, né? Então, eu diria, passou por cima das pessoas ou adquiriu de uma forma que não era boa, né? Mas aí ele está falando aqui que eles não adquiriram, não se animaram para adquirir os valores espirituais. Seriam estes valores para a gente? O que nos traz, assim? Alguém quer falar? Então, vamos lá. Benevolência, ciência. Não sei. As virtudes, vamos lá. né? Virtude. As virtudes. Isso Exatamente, mesmo. as virtudes de fraternidade, de bondade, de benevolência, de capacidade de perdoar, de tolerância, de respeito.
Isso. E como a gente tem uma bússola, que é o que a gente sabe de tudo isso, mas que precisa estar lendo, precisa estar revendo, precisa estar meditando, precisa estar estudando e fazendo, eu fui lá no capítulo, pode colocar, Tati, o capítulo do Evangelho, que é no capítulo 16, no item 9, né? Aliás, todo o capítulo ele fala da riqueza, né? Tanto a riqueza boa, como as riquezas que não são boas. Mas o trecho que eu trouxe para falar desses valores espirituais, que eu achei que encaixaria, seria que está no item 9. Tati, você consegue ler para mim, por favor? Espera aí, Josi, que eu tenho que ver se eu consigo ligar o microfone do... Ah, consigo. Quer que eu leio? Não, tá dando microfonia. Quero Sim. Pode ser, por favor. Bom, a verdadeira propriedade, itens 9 e 10. Pascal, Genebra, 1860. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem usufruto e não a posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo. E tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. O que ele traz e leva consigo. O que ninguém tem o poder de tirar-lhe. E o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajar... Continua, Josi? Sim, por favor. Pode continuar? Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. Ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quantos tinhais na terra? Que posição ocupáveis? Ereis príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazeis? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. E não alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro, podeis comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas vos esperam. Sois pobre?
dessas qualidades, ide para o último lugar, onde sereis tratado na razão de vossas posses. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Obrigada, Cris. Tati, pode passar o outro slide que achei bem legal. Você não vai terminar primeiro o texto? Você vai já passar o slide? Ah, não, você botou depois, né? Ah, tá, achei que era em seguida, botei em seguida. Tem que ter... Não. Eu voltei E onde aqui, você parou no texto. Ah, legal. Obrigada, Tati. Eu parei aqui na... Agora o que fazer, não é isso? Temos os milionários, as sensações físicas e transformados em mendigos da alma. E é isso o que a Cris acabou de ler, né? Item 9. Ele descreve, né? Nos dá um roteiro do que seria esses bens materiais e do que seriam os bens da alma, né? Esses verdadeiros valores que nos levamos. E que realmente, quando a gente chega lá, não tem um cobrador na porta nos cobrando, nos perguntando. São a nossa própria consciência, né? E a flora que lá que a gente percebe, né? Onde deixou fazer o bem, né? Então vamos continuar aqui a leitura. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos algum dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. Josi, Oi? você tinha razão, tinha um slide antes de você continuar a leitura. Vou pôr aqui primeiro, tá? Espera aí. Tá, é que eu tava... Porque esse slide, ele vem retratar, né, o que Jesus, né, trouxe na passagem de Mateus, ó. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, né? Só para mesmo fechar, né, esses tesouros que a gente acabou de ler, que seria o trabalho no bem, né, os valores, né, que nós levamos. Era só mais para a gente ver a imagem linda de Jesus explicando, né, para a gente. Bom, pode passar, Tati, que aí eu continuo. Então, vamos lá. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita, abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblantes particular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração, fazendo gestos significativos com o indicador. Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamármos-lhe crentes negativos. Em vez de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Em vez de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imortalidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono, e como não tinha qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônicos. Fim da operação,
nos 2 primeiros começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viçoso, com terríveis emanações cadavéricas. Aqui também a Tati botou uma imagem, né, Tati, para ilustrar o tratamento, né? Uns dando alimentação, outros ajudando, né? Então, como eu estava descrevendo, né? Vômitos, outros recebendo passes. E assim, mostra para a gente como que é o trabalho desses benfeitores, né? Para socorrer esses irmãos, os recursos que eles usam, né? Esse vômito, esse vômito aí seria no sentido de assim, botar para fora tudo toda a maldade que ele foi adquirindo naqueles anos e tal, e aí está expelindo, seria simbólico isso? Eu acredito, assim, eu vendo, assim, eu acredito que realmente eles exteriorizam essa coisa escura, né, que faz, que acho que é mediante ao passo que vai tomando, eles vai limpando, né? Eu acho que Dona É uma Raquel, limpeza espiritual, né? é uma limpeza No espiritual. sentido, não é maldade exatamente, são os fluidos que são gerados, claro, pelos pensamentos negativos, aí sim, pelas maldades realizadas, pela vida que se teve aqui. Então, que a gente É uma leva, limpeza. porque é uma limpeza no sentido de fluidos que estão provocando ainda mal, né? Porque é fruto ainda dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da consciência, o encontro com a própria consciência. Assim Obrigada. como... Posso fazer uma participação? Assim como, numa passagem anterior, ele narra os odores, né, que são perceptíveis, né, que são oriundos desses pensamentos, né? Então, da mesma forma, eles também exteriorizam odores desagradáveis, dessa mesma forma. Então, eles estão ali justamente para expurgar tudo isso. E vale lembrar que eles estão sendo socorridos, né? Então, eles estão num processo de tratamento, né? Isso mesmo. Quando a gente estuda sobre o pensamento e nós falamos que o pensamento tem odor, tem cheiro, o pensamento pode cheirar bem, ser agradável, porque são elevados, porque são produtivos, porque são benéficos. E tem os pensamentos mal cheirosos também. A gente, assim, eu também, com a senhora falando, quando eu estava lendo essa passagem, esse parágrafo, eu realmente, assim, quando chega alguém do nosso lado com raiva, digamos assim, exteriorizando raiva, logo você já sente a atmosfera pesada, você até não vê, assim, fisicamente essa nuvem, né, escura, mas quem consegue ver provavelmente veria ali uma situação não muito bonita, né? Então, à medida que aí você pensa, poxa, aí quando você recebe uma pessoa que vem leve, nossa, o ambiente ele fica tão tranquilo, tudo tão flui tão bem, né? A gente também vivencia muito quando a gente vai procurar alguns departamentos, que ali quando a gente recebe uma atendente simpática, leve, que está solícita, tudo flui. Mas também quando a gente recebe uma pessoa, tá ali, carrancuda e tudo, parece que o negócio trava que não vai. Então, isso tudo a gente, assim, vê o quanto o nosso pensamento, o quanto nossas energias, elas são importantes, né? Para a nossa vida diária, né? É isso. Eu não sei, na palestra da Tati, você viu aquele vídeo que... Eu lembrei dele, né? Tipo, o vídeo que ela passou do taxista, que tudo tava bravo, né? Então, a pessoa já não se sentiu bem, tá ali, já mudou rapidamente, né? Então, é isso. Acho que é mais ou menos assim. Não é isso? Então, vamos aqui ler aqui, que fala
que eles são fluidos, tá vendo? Onde é que eu estava? Parei aqui. Aqui no fluido. São fluidos venenosos que se agregam, explicou Tobia, muito calmo. Então, são exatamente o que a gente estava falando, né? São fluidos que estão exteriorizados para fora. É necessário que haja essa troca, né? O passe é benéfico e vai tirando essa parte que não é, que esses fluidos venenosos, né? Dos espíritos, né? Aí, vamos lá. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos pretextos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfatórios e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Eu fiquei muito assim, emocionada quando eu li esse trecho, onde eu já vi o filme Nosso Lar 3 vezes. E quando ele começa, pega a vassoura que começa a limpar, é emocionante demais. Ali a gente percebe que ele entendeu o verdadeiro trabalho, né? Que o nosso verdadeiro trabalho é em socorro, né? Dos irmãos, né? Que estão ali sofrendo, né? E ele começou a entender isso ali. Eu vejo que ali ele começou a começar a trajetória dele, se reeducar mesmo, né? Toda a ilusão que ele tinha, eu entendi nesse ato que ali ele estava deixando para trás, estava ali começando um novo homem. Isso me deixou muito, muito alegre, feliz, né? Quando eu vi, me emocionou muito. Vocês querem comentar alguma coisa? Mais alguma coisa sobre o capítulo que chamou mais atenção? Se tiver, ou alguma colocação? Não, esse momento também me emociona muito. A ideia que me vem à cabeça é que, nesse momento, além dele pegar a vassoura, é como se ele rasgasse aquele título de médico que ele tinha aqui, dado tanto valor naquela aparência. Não é que ele rasgasse o conhecimento, mas aquele título lá, naquele lugar, naquele momento, não tinha importância. E isso é o que a gente vê muitas vezes. A gente pensa que está carregando essa aparência de superioridade, procurar a palavra bonita, expor não sei o quê, o poder que a gente exerce. Tudo isso vai ficar por aqui. O aprendizado é outro, a entrega é outra, realmente onde você puder, onde você se apresentar para o serviço, você vai estar ali. Então, isso é um exemplo assim que a mim particularmente emociona muito, muito mesmo. Mais alguém? A Tati, já que está aí no compartilhamento de tela, Tati, você podia voltar naquele slide da mensagem lá onde Jesus coloca: onde estiver o vosso tesouro, ali estará seu coração, né? Esse slide, para mim, ele explica aquela frase que a Josi anteriormente colocou também, né? A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração, né? Então, na verdade, se ele decidir colocar o coração dele
nos tesouros, vamos dizer assim, das virtudes espirituais, nesses valores da espiritualidade, nesses valores nas virtudes, é uma questão. Mas ele está querendo colocar aqui também que, justamente, ele pode, sim, estar colocando seu coração no contrário disso, né? Centralizando, vamos dizer assim, as suas paixões, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar em termos de coração, centralizando suas paixões nas questões materiais, né? Até naquilo que você também trouxe naquele slide onde aparece o homem, né? Com todas as questões aí materiais, as questões que ele junta, né? Então, o coração dele também pode estar preso a essa questão mais material, né? Então, eu acho que essa frase coincide bem com aquele slide que você colocou dessa mensagem de Jesus, dessa passagem onde existe essa mensagem de Jesus, né? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração, né? Isso. Mas obrigada, Cris. Acho que é isso mesmo. Nosso coração vai estar bem mais calmo nas nossas boas ações. Né? Bem mais calmo. Alguém mais? Eu só queria dizer que você pode me substituir logo mais às 8h, porque o seu estudo é tudo sobre notícias do lado de lá. Eu vou assistir mais tarde. Legal. Mas eu não tenho condições ainda de substituir, não. Claro que não é substituir, é você fazer no meu lugar. Substituir dá a impressão de que você vai fazer por mim. Não, você tem toda a condição de fazer por você mesmo, é você fazer no meu lugar. Então, é isso que eu estou falando. Vamos lá. Mais alguém? Né? Josi, tem um slide ainda, você lembra, né? Lembro. Eu ia fechar com ele, né? E depois com o nosso convidado, né? Não, beleza, só para você me avisar. Se não tiver mais ninguém para falar alguma coisa, pode passar o slide. Lá. Somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento do Evangelho por meio da dor. A evangelização coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente se efetuará no terceiro milênio. Porque eu queria trazer, fechar. Porque, assim, quando eu vi o André, né, pegando a vassoura e varrendo, assim, eu acredito que ele aí já começou a entender, né, o verdadeiro evangelho, né, o verdadeiro ensinamento de Jesus, né, como a gente tinha falado. Então, eu achei tão bonito que Emmanuel trouxe, né, no Consolador, na questão 238, que eu quis compartilhar, né, com vocês esse slide, né, e me fez refletir muito no momento atual, né, que a gente precisa fazer essa reeducação conosco mesmo. Só a partir daí a gente vai estar se preparando, né, para um futuro melhor, né? E foi isso, gente. Da minha parte, assim, eu terminei. Vocês querem falar mais alguma coisa, né? Vocês podem falar. Tem uns minutinhos ainda. Mas só vou repetir o que eu escrevi no chat, porque estava dando microfonia, mas agora eu consegui. Que o que eu acho a maior beleza desse livro é que a gente estuda aqui o que André Luiz só teve a chance de fazer quando chegou no mundo espiritual, né? Então a gente tem essa grande oportunidade de
fazer a diferença. Uhum. Isso. E antes de encerrar, sim, não é exatamente uma colocação sobre o estudo Nosso Lar, mas nós gostaríamos de deixar registrada a nossa gratidão à Sueli Caldas Schubert, que partiu hoje de volta à pátria espiritual, porque ela nos deixa um legado precioso, uma obra grandiosa, e trouxe muito esclarecimento, né, desses aspectos do mundo de lá, da vida no mundo de lá, muitos ensinamentos, se debruçou muito sobre a comunicabilidade, é infinita, né? Então, é a nossa gratidão, deixar registrado no nosso grupo aqui. Eu estava pensando, né, antes de começarmos a entrar na sala, eu vi a mensagem lá que a senhora colocou, e foi exatamente esse sentimento de gratidão, né? Eu estava relembrando com a Tati o ano passado, e esse ano, como ela ainda trabalhou, né? Muito. Foi intenso o trabalho, os trabalhos dela, e eu senti saudade, senti muita saudade, né? E é aquela coisa, uma saudade assim, não de que é apegar, de apego, né? Uma saudade boa, uma saudade que ela, sei que ela vai continuar o trabalho dela. Como a gente falou, há muito trabalho lá em cima e há poucos trabalhadores, assim, quando André descreve, né? E quanto é importante, né? Essa chegada de espíritos que já estão trabalhando desde já, né? Foi o que ela nos deixou. Então, uma gratidão muito grande, um agradecimento, né, por ela ter deixado para a gente tantos ensinamentos, né? E uma gratidão pelo André, como a Tati falou, a gente está tendo uma oportunidade de ler a obra, de refletir e de sentir, né? E a gente tem um roteiro, como a Alcione falou, né, que o evangelho ele precisa ser conhecido, vivido, sentido, né, e praticado, né, Meditado. meditado. Então, é isso, gente, que a gente possa aproveitar essas tardes assim para realmente nos reeducarmos, né? E ajudarmos, né, as pessoas, assim, todos nós, eu vejo que nesse momento está necessitado de algo, mas que a gente possa tá, levando, né, um amparo, né, ajuda. E eu trouxe, assim, para encerrar o nosso estudo, a Tati falou até assim, eu posso colocar música para a gente depois fazer a prece. Eu queria convidar vocês para no momento da música para a gente levar, né, essa oração individualmente para cada um que nesse momento esteja necessitando. Como a gente vê, as demandas que nos chegam são grandes, né? Então, lembremos que somos um ponto de luz onde estamos, né? Cada um na sua casa, e daí cada um consiga irradiar, que seria realmente a nossa prece, né, de encerramento. A música terminar, já seria realmente a prece, tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo, estudando com vocês, paciência de vocês também, né? Para quem não sabe, a gente está começando a fazer os estudos e, assim, eu agradeço muito. É isso. Sim.
seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pronto, Graças a gente. Deus. Simplesmente divino, né? A oração de São Francisco é a oração que eu mais amo. Linda, amo demais.